3, Amém. versículo 1 ao 4. Então, meus irmãos, todos nós estamos servos do Senhor, embora que a gente não saiba se expressar, mas só diga, né? Olha, se você estiver andando na rua, você vê uma pessoa ali numa situação meio difícil, muitas das vezes a pessoa só quer apenas uma palavra de você, né? Ou então um abraço. Então, meus irmãos, nós temos que ir lá e dizer que Jesus ama ele, que Jesus não quer ele daquela forma. Entendeu, meus irmãos? Dessa forma que nós temos que fazer. Pregar o Evangelho do Senhor. Diga só que Jesus ama ele e que o Senhor não quer que ele esteja daquela forma, naquela situação. Que ele entrega a vida dele a Deus. E Deus pode te arrancar ele daquele cativeiro que ele está. Aleluia. Desde que ele dê lugar. Se ele não der lugar, o Senhor não opera. Amém? Amém, Jesus. Então, meus irmãos, é isso. Como a Elisângela falou, né, meus irmãos? Os altares do Senhor, meus irmãos. Tá. No mundo afora aí, né? A gente vê no YouTube muitos escândalos, mas a própria palavra do Senhor diz que isso aí é mista. Misto quer dizer que tem que acontecer, para que no meio do povo dele sempre tenha aqueles que são sinceros. A palavra diz assim, que haja escândalo para que o sincero se manifeste. Verdade. Para chegar lá e dizer, né? Falar, dizer, olha, você está errado, você tem até... Pode ser quem for, mas se você souber, ter um entendimento do Senhor, fala. Não se omita, porque quem se omita é um crime, né? É um crime. Está compactuando, né, também. Justamente, está Com compactuando com aquela pessoa que está no meio. Amém? Amém, Jesus. E eu fui mais avisando numa vigília com lá, moço lá, eu estava lá caladinho, mas eu estava aleluia e glória a Deus. Pertinho lá, teve um pastor que pregou aqui, foi mês passado, foi isso, o pastor René Justo também estava lá, cumprimentou a Maria Elisângela, convidou eu, Maria Elisângela, ela pregar segunda. Ministrar amanhã lá, né? Ministrar lá amanhã, se não tiver nenhum programado para amanhã, mas disse que ia chamar ela. Embora quem não chama, mas nós vamos lá visitar ele. Gosto muito daquele pastor. Mas então, meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor, né? Que ela é o pão que nos alimenta. Aleluia! Amém? Vamos ver assim. 1 Coríntios, capítulo. Quiser, né? 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim, até o 1 ao 3, diz assim. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais. Marca isso, irmão, esse nome espiritual. Mas como a carnais. Marca também esse nome carnal. Como a meninos. Também marca aí, ó, meninos. Grava na memória de vocês. Meninos em Cristo. Aí, o verso 2 diz assim, ó. Com leite vos criei e não com manjar. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora. Aí versos 3. Porque ainda sois carnais. Carnais de novo. Por haver entre vós inveja. Inveja, não sois carnais, está vendo outra vez, ó. Contenda e dissensões, não sois porventura carnais, de novo carnais, e não andeis segundo os homens. Até aí. Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor é bem clara para conosco. Porque assim, quem se converte a Cristo, você não se torna da noite para o dia um espiritual, né? É uma certa caminhada que nós temos que ter, uma certa caminhada. Paulo diz que a gente tem que ter um alvo. Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é a nossa salvação, é o céu. O nosso alvo é esse. E outra, que nós temos que imitar a Cristo, como diz a palavra. Paulo mesmo fala no livro de Coríntios, se não me falha memória, capítulo 11. Diz assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
Então, todos nós cristãos, meus irmãos, nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que ser nessa terra, meus irmãos, sal e luz. Porque onde há treva, quando a luz chega, as trevas têm que se dissipar. Ali que tem que ficar ali é a luz é que vai clarear aquele ambiente. Olha o exemplo. Nesse salão todo aqui, se você chegar, a luz estiver apagada, você vai entrar caqueando, né? Como fala a pessoa, se você sair caqueando assim, ó, segurando nas paredes, até achar o interruptor. Quando você liga, a luz, olha, aí a treva fala o quê? Ela, ó, vai-se embora. Então, meus irmãos, é dessa forma. É nós. Nós temos que ser luz nesse mundo de treva. A própria palavra do Senhor diz, meus irmãos, que esse mundo é só treva, é só ilusão. E ainda diz mais assim, na palavra do Senhor em Tiago: quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não é verdade? Aleluia, então, meus irmãos, Jesus. Glória a Deus. Voltando aqui. Aqui a palavra do Senhor fala que Paulo estava tentando falar com aquele povo da igreja de Corinto. A igreja de Corinto. Né? Mas só que quando ele chegou lá, ele viu, olha, aquele povo ali já tinha muito tempo dentro da igreja. Mas só que ele ainda continuava carnal. Tinha praticamente todos os dons. Mas ele continuava carnal. Não sabia discernir as coisas de Deus, né? Espirituais, como fala a palavra. Porque assim, a pessoa, para ter entendimento das coisas de Deus, ele tem que fazer o quê? Tem que orar, jejuar, ler a palavra do Senhor. E tem que ter, meus irmãos, é uma busca constante que nós temos que ter. É uma busca constante. Aleluia, Jesus. Por que eu digo isso? Porque o próprio Senhor falou para Josué: Josué, medite nesta lei de dia e de noite. Por que nós temos que meditar de dia e de noite? Porque o Senhor sabe que através da leitura, meus irmãos, nós vamos ter um conhecimento. Você vai estar, cada dia mais que você lê a palavra, você vai estar aprofundando no conhecimento da palavra e das coisas de Deus. Aleluia! Então, meus irmãos, é dessa forma que nós temos que fazer, é ler a Bíblia, buscar ela mesma. O pastor, quando chegou lá um dia, lá em casa, o pastor mandou uma mensagem para a Elisânia: não sei se estão em casa então, eu estou indo levar a chave da igreja e os copos, está aqui, os copos está aqui, mais na litinha, eu só coloquei aqui atrás. Então é assim, meus irmãos. E o próprio Deus, meus irmãos, o próprio Deus que nos criou, que nos deu a rica oportunidade de estar servindo a Ele fala para, não só para Josué, mas todos nós, isso é a vontade dele, que nós, servos deles, temos que ter palavra, temos que ter conhecimento. Porque assim, quando você estiver aí afora, você tem que pegar a palavra. Mas se você não lê Bíblia, não ora, não jejua, o que você está fazendo? Você não está fazendo nada. E Deus não se agrada assim que você não tenha conhecimento e busca as coisas dele. Pelo contrário, todos nós somos um soldado nessa batalha. Porque nós temos que se revestir com a palavra no jejum. A Elisânia falou bem aqui, no capítulo, um versículo muito importante, que nós temos que se revestir com as armaduras celestiais. Porque, meus irmãos, no olho nu, no homem ele não vê, mas no olho espiritual você vê. O mundo espiritual aí é uma luta constante entre anjos e demônios. Os demônios eles querem nos atingir, e os anjos estão o quê? Nos defendendo. Deus colocou eles para nos defender. Meus irmãos, você sabia de uma coisa? Que os anjos, ele queria fazer isso aqui que eu estou fazendo, pregar o Evangelho, mas Deus concedeu a nós. Aleluia! O dever do anjo, a tarefa dele é ir proteger e fazer a vontade de Deus. Certo que pregar o Evangelho é a vontade de Deus, mas ele destinou para nós, que somos filhos dele e convertidos. Amém? Meus irmãos, e a palavra do Senhor fala também, lá no livro de Oséias 6:4,
Quem lê a Bíblia sabe esse versículo basicamente de cor. Esse versículo que eu vou ler aqui, meus irmãos, é para essa pessoa aqui, ó, que fala menino. Menino é porque ainda está gatinhando para aprender as coisas de Deus. Diz assim, ó, isso aqui também era um povo no Velho Testamento, meus irmãos. Se eu falar assim, ó, o meu povo, em outras palavras fala assim, perece. Mas na minha Bíblia aqui fala assim, né? O meu povo foi destruído por falta de entendimento. Entendimento de quê? De ler a palavra dele. Falta de entendimento. Aí ela diz mais assim, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Te rejeitarei. Está vendo, meus irmãos, como Deus quer que nós tenhamos a palavra do conhecimento? Aleluia! Que quem não lê a palavra do Senhor, que não faz o evangelismo, ele está fazendo isso aqui. Ele está rejeitando a palavra. E aquele também, meus irmãos, que você for evangelizar e ele não receber a palavra, diz assim, quero saber disso aí não. Olha, sabe o que você tem que fazer? Fala lá no livro de Mateus. Você tem que, bater os seus pezinhos, tirar o pó e ir embora. A casa também que você chegar para pregar a palavra do Senhor, faça isso também, olha. Bata os pezinhos e vá-se embora, que vai ser Ele Deus. Porque naquele grande dia, meus irmãos, eu não tenho nem medo de errar no que eu vou dizer aqui. Porque tem muitos que dizem assim, tem um irmãozinho que está aqui pregando a palavra, falando a verdade do Senhor, ensinando a ele, para ele ter entendimento. Aí ele fala o quê? Sempre ele leva lá para Mateus 7 primeiro. Diz assim, irmão ali está me julgando. Lá diz assim, na palavra do Senhor, no versículo 1, diz assim, não julgueis para não ser julgado. Aí, à medida que você for julgado, você será julgado. Mas quem está aqui, meus irmãos, eu lhe digo bem que sem medo de errar, pregando essa palavra, que ela é imposta para nós, lá no livro que Marcos fala, Marcos 16 em diante, versículo 15 em diante, fala que nós temos que ir pregar o evangelho a toda criatura. O que quer será salvo, o que não quer está condenado. Então, meus irmãos, é dessa forma. Aí o irmão fala assim, está me julgando. Não, ninguém está julgando aqui ninguém. Está fazendo o que, meus irmãos? É a vontade de Deus, é pregar a palavra. Aí, como eu disse, e que falou assim, eu também te rejeitarei. O Senhor vai rejeitar aquele que rejeitou a palavra dele. Verdade. Não é verdade? Então, Aleluia, Jesus. aí eu provo dentro da palavra do Senhor, que a própria palavra vai julgar aquele que rejeitar a palavra do Senhor, naquele grande dia. João 12:48. João 12:48, lá diz assim, Aquele que me rejeita, isso. tem quem o julgue. Né? Isso. Aquele que me rejeita, já tem quem o julgue. Quem ele vai julgar ele? Deus. A A própria palavra também. A própria palavra vai dizer. Aleluia, Jesus. Eu vou mostrar muito para vocês como eu não estou dizendo algo que não está na Bíblia. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que, está dizendo assim, que tenho pregado, essa o julgará no último dia. O último dia, meus irmãos, é quando você tiver já partido dessa para melhor e está lá em frente do Senhor para ser julgado. É a palavra que vai julgar nós, todos nós. O que você tenha feito de bem ou de mal. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, é dessa forma que nós temos que fazer. É estudar essa palavra, se revertir com ela. E a palavra do Senhor também fala, meus irmãos, no livro de 2 João, aliás, 2 Pedro, diz, ele lá fala assim, no primeiro versículo: antes que crescerem na graça e no conhecimento Aleluia. de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora, como para agora,
no dia da eternidade. Amém? Glória a Dessa Deus, forma. aleluia, Jesus. Deus sempre quer que nós temos que estar sempre buscando as coisas deles, se revertir contra o inimigo, porque o inimigo, meus irmãos, ele não está brincando conosco, não só conosco, mas quem está no mundo afora aí, ó, aquele que está no mundo mesmo fazendo as coisas dele, ele não vai mexer não, ele vai mexer com aqueles que estão mexendo no mundo dele, atrapalhando a obra dele. É esse que ele vai tentar atacar para querer derrubar o inimigo. Aleluia. Olha, meus irmãos, o que o Senhor me fez lembrar bem que neste sobre assim, ó, crescer na graça e no conhecimento. O próprio Filho dele, Jesus, que foi pregado na cruz por nós para nos resgatar, ele fez o quê? Ele foi para o deserto. Lá ele estava, eu creio que sem beber e sem comer. O próprio Satanás sabia também as fraquezas que ele estava sentindo, que ele estava no corpo humano, né? E lá no deserto ele não bebia nem comia. O que Satanás fez foi até lá onde ele. Mas só que Satanás não sabia uma coisa, que Jesus já estava, antes dele ir para o deserto, meus irmãos, voltando um pouquinho atrás, após o batismo das águas, Eita, o Espírito Santo trasladou ele para o deserto, levou ele para o deserto. Aí lá o inimigo foi tentar a ele, pensou que ele estava disperso, ali só, eu creio que andando, sentava na sombra, se tivesse alguma sombra, né? Sentava lá, sem comer, sem beber, sem comer. Aí o diabo foi lá e atentou a ele, né? Falou assim: transforma essas pedras em pães, né? Para que ele venha saciar a fome dele. Mas aí o que ele disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. É verdade, meus irmãos? E no livro de Provérbios também, meus irmãos, o Senhor fala lá para conosco assim. Eu tenho estudado um pouco o livro de Provérbios, mas aqui é lá foge, mas volta. Aí o Senhor fala assim: quanto para conosco, todos os filhos dele que seguem a ele, diz assim, ó. É tão tal que Deus fala tão amoroso com a gente, meus irmãos. Eu vejo muito lá fora aí, o pessoal chama Deus de tu, de você. Eu fico triste quando eu vejo um negócio desse. Aí ele fala assim, ó: filho meu, alegra o meu coração em que você tenha que falar para aqueles que blasfemam do meu nome. Ou seja, meus irmãos, nós temos que ter palavra. Alegra o coração de Deus. E também a Bíblia fala no livro de Provérbios que o filho como é que se diz? Não, o filho a si mesmo é a vergonha dos pais. E agora vai em nós. E o crente, né? O crente entregue a si é a vergonha da igreja. Está vendo, meus irmãos? Deus não dá Deus lhe dá a chave, lhe dá a bússola para você não se perder, lhe dá a chave e a bússola. Agora, a questão é você pegar a chave para sair ali nas portas, né? Aleluia. E a bússola para saber você te guiar. Agora eu vou lhe perguntar para vocês: qual é essa chave, qual é essa bússola? Aqui, ó. Essa aqui que é a tua bússola. Ela que vai te dar a chave, a direção, o caminho, a instrução, tudo para você, ó, estar com Ele. E Deus se agrada, meus irmãos. Eu tenho certeza, de todo o meu coração, eu tenho certeza que aquele que faz a vontade dele, sincero, na retidão, como Jó, agrada o coração de Deus. E eu provo para você dentro da Bíblia. Provo dentro da Bíblia. Aleluia, Jesus. Salmo 101. Deixa eu pegar bem aqui mesmo, é rapidinho. Aleluia. Diz assim, ó, verso 6, Salmo 101. Diz assim:
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Quem é os fiéis? É quem tiver de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele. Meus irmãos, não adianta você pregar um evangelho de engano, porque a própria palavra do Senhor fala bem aqui, ó. Aquele que usa, está dizendo assim, ó, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere quer dizer assim, fala, prega, mentiras, não estará firme perante os meus olhos. Está vendo, meus irmãos? É forte, Jesus. É tremendo isso aqui, livro. Tremendo. Então, meus irmãos, nós temos que ser assim, reto, sincero, nas coisas de Deus, pregar o evangelho com toda a autoridade. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, estou vendo no livro de Efésios 4:11. Vai falar assim, ó. Tudo aqui em cima desse texto aqui, do capítulo 3. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelistas, que somos nós, e outros para pastores, que somos nós também. Sou um homem, pastor e evangelista também. Antes de pegar o pastorado, ele é um evangelista. Amém? Amém. E doutores. Doutores é aqueles que estudam muito as leis, a Bíblia do Senhor, né? São os doutores da lei também, que falam no Velho Testamento. Aí vai dizer assim, no versos 2 diz assim, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, para a obra do ministério. O ministério, o que é, meus irmãos? É o que o Senhor entrega para conosco. Por exemplo, essa congregação aqui, ó, o Senhor entrega para o pastor, para a pastora, ali é a casa do Senhor e é o ministério deles. Eles vão ministrar, né, a casa de Deus. Ministrar a casa de Deus. Glória a Deus. Para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, meus irmãos? Ó, nós somos chamados como os cristãos, né? Cristãos quer dizer, meus irmãos, na palavra do Senhor, quer dizer gente de Deus. Lá no livro de Atos, Paulo e Silas, se não me falha a memória, estava pregando a palavra do Senhor, aí veio aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, piton, né? O espírito de piton. Aí ela sempre, em 3 dias, ela, ó, aperreando a paciência deles. Aí ela sempre dizia assim, ó, esses homens aí são homens de Deus, que estão pregando o reino de Deus. Aquilo ali que ela estava falando, meus irmãos, era verdade. Certo que nela estava o espírito do engano, mas naquele momento ali, ela falou somente a verdade. E ela falou isso, esses homens aí são homens de Deus que estão pregando o reino de Deus. Aí o povo olhou para eles e viram que realmente eles estavam pregando com ele, falando sobre o reino de Deus.